O tema desta noite da minha palestra é pregando e ensinando com responsabilidade a palavra da verdade. E eu fiquei pensando num texto que eu poderia ler nesta noite, e eu creio que não tem texto melhor do que 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. 2 Timóteo, eu trago uma saudação lá da Assembleia de Deus em Niterói, no Rio de Janeiro. Vocês já perceberam pelo sotaque que eu não sou carioca, né? Carioca não fala porta aberta, né? Eu sou paulista, mas eu moro já no Rio há 22 anos. Eu não perdi o sotaque porque é da infância, é difícil perder, né? Mas tem gente, se bem que tem pessoas que ficam um ano lá, já começam a falar, irmãos, né? Jesus, eu não sei, já faz 22 anos que eu estou lá e continuo com o sotaque de paulistano. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Todos encontraram? Quantas Bíblias estão presentes? Olha que bênção, hein? Quem não tem Bíblia, fique ao lado de um crente, né? E sente-se ao lado de um crente, porque aí você pode acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira ou comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, o nosso tema é pregando e ensinando com responsabilidade a palavra da verdade. E nós acabamos de ler esse texto bíblico conhecidíssimo de todos os irmãos, da última epístola que Paulo escreveu, quando ele estava naquela prisão, não aquela prisão domiciliar, numa casa, porque Lucas termina o livro de Atos de maneira triunfal, apresentando ali os feitos de Paulo em Roma, que mesmo preso, recebia pessoas e as instruía, mesmo estando ali na condição de preso, sobretudo preso do Senhor, mas ele estava numa casa que ele próprio alugara. Mas, quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 4, Paulo está preso, mas não mais naquela casa. Ele estava numa masmorra. Segundo a tradição, ele estava naquela prisão que até hoje está lá em Roma. Quem visita Roma, os irmãos aqui que têm muito dinheiro, que viajam pelo mundo, certamente já estiveram em Roma e já visitaram lá a prisão Mamertina. Está escrito lá que é a prisão de Pedro e Paulo, porque, segundo a tradição, Pedro também teria ficado preso lá. E quando a gente vê aquela prisão, aquele lugar insalubre, a gente não consegue imaginar como que Paulo conseguiu reunir forças para escrever naquele lugar. Mas Deus lhe deu graça. E, meus irmãos, a história de Paulo é uma história muito bonita, que não há tempo aqui de nós descrevermos, mesmo que de maneira resumida, mas é importante notar
que 2 Timóteo foi escrita, então, como eu dizia, momentos antes da morte desse apóstolo. Alguns momentos antes. Seguramente, logo depois que ele escreveu esta carta, ele foi martirizado. E ele já estava pressentindo isso. Paulo foi preso em Jerusalém, os irmãos sabem, no fim da sua terceira viagem missionária, quando ele, claro, ele tinha a intenção, certamente, de voltar lá onde estava a sua igreja local, em Antioquia da Síria, mas ele foi para Jerusalém sabendo que lá muita coisa ruim poderia lhe acontecer. Ele estava preparado para isso. E ele acabou sendo preso em Jerusalém. Não há tempo aqui de dar os pormenores de como aconteceu essa sua prisão. Depois ele foi levado para Cesareia, onde ficou preso mais 2 anos. De lá, ele apelou a César. Veja que César, naquela ocasião, era ninguém menos que Nero. Nero, que depois se tornaria um inimigo figadal dos cristãos, mas naquela ocasião, Paulo apelou a César, que era Nero, e foi levado para Roma. Importava, o próprio Deus lhe falara que importava que Paulo passasse por Roma. Claro que Paulo esperava que ele iria para lá da mesma forma que ele foi para outras localidades. Ele não imaginava que seria levado como preso do Senhor, mas mesmo como preso do Senhor, ele continuava exercendo o seu ministério, porque ele era preso do Senhor. Antes de estar preso pelas autoridades romanas, no caso, ele era um preso do Senhor, ele era um prisioneiro de Cristo. Tanto é verdade que tinha tantos lugares para aquele navio aportar, e ele acabou indo lá para a ilha de Malta. Veja, acho que nunca passava pela mente de Paulo que ele iria parar na ilha de Malta e ficar lá tantos meses, 3 meses. Mas lá Deus usou Paulo de maneira poderosa. Paulo não sabia nem o idioma, porque os malteses, eles eram bárbaros. Eram homens que não falavam o grego. Os bárbaros, esse nome é justamente porque eles não falavam o grego. E, meus irmãos, Paulo chegou ali e, na verdade, a linguagem que Deus usou foram os milagres que foram sendo realizados. Pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, e a obra de Deus foi realizada ali. E depois, Paulo, claro, foi levado para Roma, onde ficou 2 anos preso. Agora, há algo que Lucas não conta, porque, como eu já disse, Lucas conclui o livro de Atos de maneira triunfal. Mas quando você lê 1 Timóteo, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 5, e 2 Timóteo, capítulo 4, que nós lemos aqui em parte, nós vemos que Paulo, após a sua prisão domiciliar em Roma, ele fez outra viagem, ele empreendeu outra expedição missionária. Ele teria ido, pelo menos, para Éfeso, porque ele deixou Timóteo como pastor lá. Ele teria ido para a ilha de Creta, porque ele deixou lá também Tito como pastor. E de acordo com alguns entendidos, Paulo teria ido até para a Espanha, porque em Romanos capítulo 15, Paulo manifestou o desejo de ir para a Espanha. Ele diz que antes ele precisava ir a Roma, mas ele queria ir também à Espanha. E pelo que tudo indica, isso não está na Bíblia, mas quem vai para a Espanha e visita uma cidade que está lá até hoje, a cidade de Tarragona, ou Tarraco, como é chamada, não é? Lá, inclusive, tem um monumento em homenagem a Paulo, e os irmãos lá, não tem dúvida, você conversando com os irmãos, eles dizem, Paulo esteve aqui, porque havia uma rota diretamente de Roma para essa cidade de Tarragona, passando ali pelo meio de 2 ilhas, me fugiu o nome delas agora, mas ali navegando, Paulo certamente chegou a essa cidade de Tarragona. E depois, como eu já disse, Nero se levantou contra os cristãos, houve uma grande caçada àqueles eminentes
expoentes da palavra, e certamente Paulo era o principal deles. E Paulo teria sido preso lá em algum lugar, talvez na Ásia Menor, e reconduzido para Roma, mas agora não mais ele estava numa prisão domiciliar. Agora Paulo estava naquela masmorra, na prisão mamertina, mas mesmo lá ele reuniu as suas últimas forças para, possivelmente, ali entre os anos de 64 a 67, não se sabe ao certo, mas Paulo possivelmente foi martirizado aí no ano 67, é bem possível, antes da morte do próprio Nero, que morreu em 68. Então, Paulo, antes do seu martírio, ele escreve esta segunda carta a Timóteo. Foi a sua última epístola. Mas nós vamos aqui fazer, irmãos, permitindo Deus, uma rápida exposição desses 5 versículos que lemos nesta noite, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Paulo começa dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O verbo conjurar aqui, irmãos, ele indica uma ação solene, que denota um juramento, jurar em comum. Ou seja, Paulo, mesmo Timóteo estando muito distante dele, Timóteo estava em Éfeso, Paulo escreve para Timóteo em Éfeso. Não se sabe se Timóteo chegou a tempo de ver Paulo vivo ainda, porque Paulo diz para Timóteo, mais adiante aqui nós não lemos, procura vir ter comigo depressa. Paulo sabia que se aproximava o momento da sua partida. Não se sabe se Timóteo chegou a tempo de ver Paulo vivo ainda, mas a carta chegou. E eu fico imaginando como que Timóteo se sentiu no momento em que ele leu estas palavras. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo, e esse tempo já chegou, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão doutores segundo as suas concupiscências. Mas tu sê sóbrio, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Veja, quando Paulo usa esse verbo aqui, conjurar, ele está propondo a Timóteo que assuma diante do justo juiz o compromisso de pregar somente a palavra. Timóteo, você vai prometer para mim, Timóteo, não é diante de mim, não é diante dos homens, é diante do justo juiz, é diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, porque Ele será o justo juiz em todos os julgamentos escatológicos que estão por vir. Ele há de julgar o mundo, Ele há de julgar na sua vinda e no seu reino, diz a Bíblia. Timóteo, tu vais prometer para mim. Nós vamos aqui fazer um juramento em conjunto diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É este o sentido do verbo conjurar aqui no grego. E Paulo usa, claro, uma conjunção coordenativa conclusiva, pois, porque ele já estava falando da palavra de Deus. Você lê o capítulo 3, 2 Timóteo, Paulo já vinha falando da palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí então ele diz, conjuro-te, pois, por quê? Por que ele está falando de uma maneira conclusiva? Porque ele já estava falando da palavra de Deus. Ele já estava falando da importância de se pregar a palavra de Deus, que é poderosa.
Ele já estava falando de estar preparado, procura apresentar-te a Deus aprovado, disse ele no capítulo 2, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, amém, irmãos? Não, amém nada, eu citei o versículo de modo errado. Faltou uma palavrinha, qual é a palavrinha? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Agora note, que maneja bem a palavra da verdade. Porque manejar a palavra, muita gente está manejando, mas manejar bem, manejar com perícia. E ali no grego é uma palavra só, ortotomeu, mas esse prefixo ortos, que você vê em várias palavras da língua portuguesa, por exemplo, ortografia, ortopedia, ortoepia. O que é ortografia? É a grafia correta, é escrever corretamente. E da mesma maneira, quando a Bíblia diz ortotomeu, é manejar bem, é manejar de maneira correta, é você saber de fato expor a palavra, ensinar a palavra e fazer isso com responsabilidade. É o nosso tema. Pregar e ensinar com responsabilidade. E é importante você perceber que pregar com responsabilidade, ensinar com responsabilidade é o compromisso de todo obreiro, de toda obreira do Senhor. Só que tem uma coisa, esse compromisso não é com os homens. Esse compromisso não é com você mesmo. Não é como se você estivesse olhando para o espelho e dizendo, eu prometo para mim mesmo. Não, é prometer diante de Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora note, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Esse compromisso, irmãos, é muito sério. Esse compromisso é inegociável. Nós não assumimos o compromisso de pregar a palavra diante dos homens, como eu já disse e repito, e sim diante do justo juiz que julgará todos na segunda vinda e também no seu reino. Ou seja, nós não pregamos para animar plateia, nós não pregamos para massagear egos, nós não pregamos para nos exibir diante de uma plateia. O nosso compromisso é com Deus. O primeiro compromisso do pregador é com Deus. Claro que nós aprendemos em homilética que nós temos que conhecer o público, saber como se conduzir diante do público e ter uma certa presença de palco ou de púlpito, no caso. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, acima de tudo isso está o seu compromisso com Deus. Muitos hoje estão supervalorizando a forma em detrimento do conteúdo. O mais importante é você saber como se conduzir, é você ganhar o auditório e tal. E por isso que hoje em dia estão colocando de tudo na pregação, e daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte. Mas estão colocando de tudo na pregação, menos doutrina. E Paulo foi claro para Timóteo: Timóteo, põe doutrina na sua pregação. Põe paciência, mas também põe doutrina na sua pregação. Mas hoje, muita gente quer saber apenas de ganhar auditório, de animar auditório. Deus falou para Ezequiel, capítulo 2, você já leu? Ezequiel, tu vais pregar a minha palavra. Só que tem uma coisa, Ezequiel, eles não vão te ouvir. Sabe por quê, Ezequiel? Eles são casa rebelde. Bom, Ezequiel poderia dizer, bom, se eles não vão me ouvir, eu vou lá falar para quê? Ezequiel, tu vais falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque o compromisso do pregador não é com o público, o compromisso do pregador é com Deus. Ainda que não gostem, ainda que tape os ouvidos, como aconteceu com Estevão. Mas Estevão olhou para o céu e o céu estava aberto. E ele, que estava cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus em pé. É a única vez que eu vejo na Bíblia um pregador pregando e Jesus em pé, em sinal de aprovação.
como que dizendo, é isto mesmo. Hoje em dia, há pessoas pregando para o povo aplaudir, há pessoas pregando para o povo ficar em pé e gostar da mensagem. Isso é bom, todos nós, claro, temos também o nosso ego, e é maravilhoso quando a gente percebe que o público está gostando, que o público está animado. Mas, meu querido irmão, é melhor que o público muitas vezes não goste, mas o Senhor Jesus fique de pé, porque o compromisso do pregador não é com o povo, não é com o público. O compromisso do pregador é com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, Paulo disse que Jesus é o justo juiz. E o compromisso do pregador, porque isso é extensivo a todos nós, não é com o povo. Esse juramento aqui que nós estamos mencionando, conjuro-te, é diante de Deus. Nós temos que assumir o compromisso diante de Deus e dizer, Senhor, eu prometo que eu vou pregar somente a sua palavra. Eu prometo diante de ti, diante do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que eu vou pregar a palavra, somente a palavra. Haverá pelo menos, como eu já disse, o assunto hoje não é escatologia, amanhã nós vamos ter oportunidade para falar um pouco de escatologia, mas veja como há muitos textos na Bíblia que tem escatologia. Há muita gente que não gosta de escatologia, não gosta de assunto de escatologia, mas se você olhar para esse texto, você vai ver que tem o elemento escatológico. Qual é o elemento escatológico? Paulo disse para Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus, no Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, veja, na sua vinda e no seu reino. Se nós tivéssemos tempo aqui para explicar quais são os julgamentos que vão acontecer na vinda de Jesus, isto é, na sua segunda vinda, ou na sua volta, e também no seu reino. Aqui nós poderíamos citar pelo menos 5 julgamentos. O tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja, só que não é para efeito de pecado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há julgamento para efeito de pecado. A igreja será julgada, mas para efeito de galardão. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares e seremos galardoados. Vai acontecer o tribunal de Cristo. Repito, não é para condenação, não é para você saber se é salvo ou condenado, porque, meu amado irmão, Jesus foi claro. Minha amada irmã, Jesus foi muito claro em João capítulo 5, versículo 24. O que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24? Se aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou, de onde para onde? Da morte para a vida. Agora note, não entrará em condenação, ou como diz a versão atualizada de Almeida, não entrará em juízo. E eu gosto até mais dessa versão, porque o termo no grego fala de um julgamento, e o termo no grego é forense. Você sabe o que significa isso? Você que é da área do direito certamente sabe o que é um termo forense. Esse termo no grego denota o quê? Que nunca mais, quando Jesus disse, veja a profundidade disso, quando Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, nunca mais entrará em juízo. Sabe o que significa isso? Nunca mais você vai comparecer diante do juiz na qualidade de réu. Nunca mais você vai comparecer diante de um tribunal para julgar com respeito ao seu pecado. Por quê? Porque você já tem aqui e agora a certeza da vida eterna. Mas, irmão Ciro, e o juízo final? A igreja não vai participar do trono branco? Vai, mas não na qualidade de ré. A igreja vai estar juntamente com o Senhor. Nós vamos julgar com Ele. Ele vai ser o justo juiz e nós vamos participar. Nós vamos nos assentar em tronos, como diz a Bíblia. Porque Jesus disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Aleluia, nós vamos estar reinando com Ele, julgando com Ele. Aleluia,
mas não vamos comparecer diante do justo juiz, claro, aquele que é salvo verdadeiramente. Aquele que tem a certeza da vida eterna não vai participar do juízo final na qualidade de réu. Mas no tribunal de Cristo, claro, nós vamos participar. Então, meus irmãos, não há tempo aqui de nós falarmos de maneira pormenorizada sobre os vários julgamentos em que Cristo será o justo juiz, o tribunal de Cristo, o julgamento de Israel durante o período tribulacional de 7 anos, o julgamento das nações, quando Jesus já estiver aqui na terra, no fim do período tribulacional, o julgamento de Satanás e suas hostes, e o juízo final, que eu já citei, o trono branco, que tem esse nome não por acaso, é o último de todos os julgamentos em que o justo juiz também será o Senhor Jesus. Mas vamos avançar um pouco mais. No versículo 2, Paulo, depois de falar da importância desse juramento, lembre-se então que quando Paulo disse, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, agora já vamos para o versículo 2, Paulo estava dizendo, Timóteo, o compromisso que você vai assumir não é comigo, o compromisso que você vai assumir não é com os homens, com a humanidade, o compromisso que você vai assumir de pregar somente a palavra de Deus é com Deus, é com o justo juiz. E aí o versículo 2 diz, que pregues a palavra. O verbo aqui no grego, querisso, proclamar. Ou seja, nós não temos a permissão do justo juiz para proclamar a nossa própria mensagem. Lembre-se da parábola do semeador. Jesus, quando apresentou a parábola do semeador, você já parou para pensar que ele não apresentou vários tipos de semente? Ele não apresentou um tipo de semente para cada tipo de terreno? Não. Ele apresentou a mesma semente. O semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu entre os pedregais e uma parte caiu em boa terra. Esta produziu a 30, 60 e 100. E Jesus, ao explicar a parábola, ele disse que a semente é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, significa que a semente não muda nunca. Porque a palavra de Deus não muda. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele disse, toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus não muda muito, nunca. E se Jesus disse que a semente é a palavra de Deus, significa que você não tem que ficar inventando tipo de semente geneticamente modificada, para você tentar agradar o público, para você atrair mais pessoas, semente à base de pragmatismo, à base de utilitarismo, à base de hedonismo, como nós estamos vendo por aí, muitos lugares cheios de gente, porque está se valendo ali de pragmatismo. Você sabe o que é o pragmatismo, não sabe? É aquela doutrina filosófica que diz assim, o fim justifica os meios. Não importa, não precisa se preocupar com princípios, não precisa se preocupar com doutrina, nada disso. Você não quer atingir um objetivo, você não quer um bom resultado. Então, o fim é justificar, o fim, na verdade, justifica os meios. Não importa o meio que você utilizar. Se você chegou no fim que você queria, se você conseguiu o resultado que você queria, maravilha! Seja pragmático. Ou se não, o utilitarismo. O utilitarismo que diz assim, o importante é a coletividade estar feliz. Se todos estiverem felizes, se as pessoas estiverem animadas, você alcançou o seu objetivo. E que maravilha! E hoje você vê aí tantas igrejas à base de pragmatismo, à base de utilitarismo, fazendo tudo para agradar as pessoas. Festa jesuína, sem João, mas com Jesus. Halloween gospel, que alguém até ousa chamar de Elohim, não é? Nos Estados Unidos tem o Jesus Win, mas lá até que
é uma maneira de evangelizar as pessoas durante o período do Halloween. Mas aqui não. Aqui realmente é algo grotesco, é algo realmente para atrair o público. A base de pragmatismo, a base de utilitarismo, e a festa, a fantasia e tanta coisa. E eu ouvi aí recentemente uma determinada cantora, que é uma pessoa que é até respeitável pela sua postura nesse caso, ela contando que ela foi a uma determinada igreja. Os irmãos vão saber quem é quando eu começar a falar, porque está na rede social. Ela contando que ela chegou numa determinada igreja, uma grande igreja, e ela ali foi convidada para dar uma palavra também, não apenas cantar, e dali a pouco começaram a apresentar uma peça teatral. Não tenho nada contra, tem umas peças muito boas. Só não pode tomar o lugar da palavra, porque tem lugar que está tomando o lugar da pregação. Irmãos, nem precisa de pregação hoje. Já tivemos uma peça teatral. Só que a palavra de Deus diz: a exposição das palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A palavra tem que ser exposta, a palavra tem que ser pregada. Mas há cultos por aí em que a pregação perdeu completamente a importância. E só a pregação já não serve mais. Tem que ter uma roupagem, tem que ter uma série de coisas junto com a palavra. Quando o pregador está falando, tem que ter alguém encenando na frente, dançando, um número musical por trás e tal, aquele aparato todo, porque só a exposição da palavra parece que não tem mais importância nenhuma. E essa preletora estava lá, e dali a pouco disse, teve uma peça. E estavam encenando, irmãos, as pessoas do mundo, como eram os jovens do mundo, e os jovens lá dançando antes da conversão. E ela pensou consigo, bom, tudo bem, é uma encenação de como as pessoas eram no mundo. Ela ali começou a ficar incomodada, mas ainda suportando aquilo. Mas dali a pouco, irmãos, vieram com aquela música que, infelizmente, todos nós conhecemos, né? Embora nós não gostemos, mas é algo que foi tão tocado no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Era algo assim que a gente saía na rua e já começava a ouvir. Aquela famigerada Eguinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. E disse que começou a encenação, e dali a pouco, irmãos, começou a colocar um rádio em que estava tocando Eguinha Pocotó, e os jovens da igreja, vestidos como as pessoas do mundo, dançando também, irmão. Aí, não bastasse aquilo, o camarada foi e colocou o microfone no rádio, e o povo da igreja começou a cantar aquela mesma música. Aquela cantora e preletora ficou indignada com aquilo, que ela resolveu se retirar do recinto. Procurou a saída e foi embora. E ela contava isso. E, meus irmãos, eu lembrei disso agora para vocês verem como muitas igrejas hoje estão vivendo à base de pragmatismo, à base de hedonismo, porque o importante é deixar as pessoas sentindo prazer, divertir as pessoas. Eu tenho senso de humor, irmãos, eu tenho bom humor. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu brinco e gosto. Eu uso a rede social para isso, aliás. Porque às vezes a pessoa entra na rede social ali com um problema, alguma coisa, e imagina você entra na rede social e só vê coisa negativa. Então eu gosto de fazer alguns gracejos. Os meus gracejos são tão infantis, irmãos, mas ainda tem gente que me critica, né? Quando eu faço essa brincadeira, café sem açúcar e tal. Mas eu tenho senso de humor, eu tenho bom humor. Mas, meus irmãos, nós não podemos confundir as coisas. As pessoas não estão levando a sério o que é o compromisso de pregar e ensinar a palavra de Deus com responsabilidade. As pessoas não estão levando a sério o que é um culto a Deus. A definição de culto, irmãos, se você olhar para a Bíblia, o que é o culto? É você apresentar a sua adoração, o seu louvor a Deus. É para Deus, não é para agradar as pessoas, não é para massagear o ego das pessoas, não é para deixar as pessoas felizes, embora, claro, nós somos pessoas felizes e a nossa felicidade ela é contagiante. A alegria do Senhor é a nossa força, então nós não precisamos fazer esforço, nós não precisamos forçar, nós não precisamos recorrer a determinados expedientes mundanos.
e trazer o mundanismo para dentro da casa de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Mas eu acho que eu abri um parêntese aqui, acho que eu já abri um colchete também, não é? Vou fechar o colchete, fechar o parêntese, voltar aqui e concluir. Os irmãos puxem meu paletó aí se eu estiver passando do horário, mas eu vou resumir aqui. Veja, no versículo 2, Paulo então disse que pregues a palavra. Aí ele continua dizendo, aí agora ele começa a apresentar a tarefa de pregar somente a palavra. Que instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo o quê? Que ele deve estar preparado, ele deve estar pronto para pregar a palavra. E somente a palavra, quer seja uma hora conveniente para os ouvintes, quer não. Porque nem sempre, irmãos, é uma hora conveniente. Nem sempre a pessoa está interessada. Então você tem que estar pronto. E às vezes você tem que falar de improviso. Nem sempre você tem um esboço, porque tem gente que só prega com esboço, já viu? Eu gosto de esboço, irmãos, mas eu, quando estou falando, eu também dou lugar para o Espírito. Porque quando a gente estuda a homilética, a gente aprende que o esboço ele é útil para você não perder a linha de raciocínio, para você poder voltar, como no meu caso aqui que eu abri o parênteses, abri colchete e tudo, e para voltar onde eu estou. É importante ter um esboço, mas não é para engessar o pregador. Tem gente que fica engessada. O esboço e a pessoa determina ali o tempo, e não, eu vou falar 5 minutos da introdução, 10 minutos no primeiro tópico, e 15 minutos no segundo tópico, e 5 minutos no terceiro tópico, e a conclusão vai ser assim e tal. E a pessoa fica presa ao esboço. Sabe que teve um irmão que estava pregando em uma determinada cidade do Nordeste, não me pergunte onde, muito quente, e lá não tinha o serviço de ar-condicionado, faz muito tempo isso, mas tinha aqueles grandes ventiladores, e tinha um bem em cima do pregador assim, e estava calor, e o pessoal deixou desligado, porque para não incomodar o pregador. Mas começou a esquentar, o pregador começou a suar, que você sabe que tem o pregador abençoado, mas tem também o pregador bem suado, não é? Às vezes é os dois, né? Às vezes a pessoa é bem suada, mas é abençoada também. E o pregador começou a suar muito. E aí alguém falou, liga o ventilador, está muito quente, o pregador está suando. Alguém foi lá, ligou o ventilador. Só que o preletor, ele estava com o esboço. Hoje a gente tem o recurso aqui de ter o esboço eletrônico, né? Mas naquela época era um papelzinho. E ele não teve o cuidado de colocar um clipes, um peso em cima, nada. E quando bateu aquele primeiro vento, irmãos, e o esboço do pregador saiu voando. Aí ele, né, para demonstrar que ele era santo e tal, que ele não precisava daquele papel, ele mesmo fingiu que não viu, deixou o papel voando. Alguém foi, pegou o papel, colocou do lado assim, o irmão sentou no banco, colocou do lado. O irmão deve ter pensado, algum pedido de oração que já foi lido, ou algum aviso para dar depois, vou deixar aqui. E continuou pregando, prestando atenção na pregação. Mas dali a pouco, irmãos, passou uns 2 minutos, a inspiração do pregador se foi, porque ele estava preso ao esboço. Não tendo mais o esboço, ele começou a dizer, irmãos, e tal, como eu estava dizendo, não é? É verdade, amém, irmãos, e não saía nada mais. E aquele irmão que tinha pegado o papelzinho resolveu dar uma olhada. Quando o irmão pegou o papelzinho, deu uma olhada, rapaz, é o esboço do pregador. Só que o irmão, ao invés de levar logo o esboço do pregador, curioso, começou a ler o esboço do pregador. E aí ele viu que tinha uma parte que estava marcada assim, com marca-texto, com destaque. Sabe o que estava escrito lá, irmão? Aqui chorar. Veja. Estava marcado no esboço até a hora que era para chorar. E isso quer ser dominado pela homilética, hein? Irmão, a homilética não é para te engessar. Não é para você ficar assim preso. Você tem que dar liberdade. Mas, aqui, o que eu estava dizendo é que você deve pregar a tempo e fora de tempo. Nem sempre você vai ter um esboço. Nem sempre você estará pensando que vai pregar. Quantas vezes, irmãos,
eu já preguei de improviso, eu já participei de debates de improviso, já evangelizei alguém que eu não estava esperando. Então Paulo está dizendo isso para Timóteo: Timóteo, esteja sempre pronto, esteja em espírito, seja alguém que ama a palavra, que medita na palavra, que sempre tem uma palavra. Porque quem está, irmãos, em meditação, quem está na presença de Deus, sempre vai ter uma palavra. Claro que há casos em que a gente não está tão preparado para determinados assuntos e tal, a gente não vai sair tão bem. Mas mesmo assim, nós temos que estar prontos, espiritualmente falando, sobretudo. Você tem que ter comunhão com Deus, estar em sintonia com Deus. Então é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. E aí em seguida ele diz que redárguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Aqui tem 3 imperativos, ou seja, 3 aspectos da sublime missão de pregar a palavra: corrige, em outras palavras, repreende e exorta. Aqui são 3 verbos no grego: redarguir, repreender, exortar. No grego é redarguir, elegro, tem o sentido de mostrar a falta. Isso foi empregado até por Jesus, lá em Mateus 18:15, quando ele disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. É o mesmo verbo, vai arguí-lo. Ou seja, vai mostrar a ele a falta. É esse o sentido desse verbo. Então, é o sentido de redarguir. Mas tem depois repreender. Repreender é o verbo epitimal, que só aparece aqui, irmãos. A única vez que esse verbo aparece nos escritos de Paulo é nessa passagem. É um verbo que significa também mostrar que alguém está sendo negligente quanto às suas obrigações. Então essa é a função também do pregador, do ensinador, que tem responsabilidade. E também você tem aqui o verbo paracaléu, exortar, que é um verbo polissêmico. Como dizia o mestre Antônio Gilberto, cadê tempo para eu explicar isso aqui? O mestre Antônio Gilberto sempre dizia isso. E o tempo para eu explicar isso aqui? Porque realmente, modéstia à parte, não é porque sou eu que estou falando, mas se você pesquisar sobre esse verbo paracaléu, veja que a sonoridade dele já faz você lembrar de alguma outra palavra, não faz? Paracaléu, faz você lembrar de Paráclitos, que é o Espírito Santo, é o Consolador. Lá em João, no capítulo 14, 15 e 16, quando Jesus fala do outro Consolador, o termo ali no grego é Paráclitos. É interessante que os tradutores da Bíblia, eles tiveram que escolher uma palavra, porque a palavra Paráclito, embora exista na língua portuguesa, ela não é uma palavra muito usual. Então, nas versões em língua portuguesa, optou-se, na maioria delas, pela palavra consolador. Mas se você ler em inglês, se você ler em espanhol, em francês, você vai encontrar outras palavras. Você vai encontrar advogado, você vai encontrar conselheiro, você vai encontrar ajudador. Mas por que, irmão Ciro, que os tradutores não entram num consenso? Uns dizem consolador, outros dizem ajudador, outros dizem advogado, outros dizem conselheiro. É porque esse termo é polissêmico. Em outras palavras, não há como você descrever a obra do Espírito Santo com um único adjetivo. Por isso que utilizou-se paráclito, porque paráclitos no grego é um termo polissêmico. Em outras palavras, esse termo no grego é o termo que numa única só palavra descreve de maneira mais completa a obra do Espírito Santo. Mas veja, eu fui para paráclitos, mas eu quero voltar aqui para o verbo paracaléu, que vai fazer você lembrar também, claro, de Barnabé. Por quê? Porque Barnabé, ele foi chamado de filho da consolação. O nome dele, na verdade, vem do aramaico, que significa literalmente filho da profecia. Só que Lucas, que era um teólogo, Lucas não foi apenas um mero narrador. Lucas, ele faz teologia enquanto descreve. É maravilhoso o livro de Atos.
Atos, aliás, é um dos livros principais para a nossa fé pentecostal, porque ele apresenta um padrão de como o Espírito Santo atua. E no livro de Atos, você tem teologia paulina, você tem teologia petrina, e você tem também a teologia de Estevão, além da teologia lucana, que é a de Lucas. Porque você tem 7 discursos de Paulo em Atos, você tem 4 discursos ou pregações de Pedro, e você tem a maior de todas as pregações de Atos, que é a de Estevão, que está no capítulo 7. E além disso, Lucas, conforme ele vai descrevendo, conforme ele vai narrando, não é meramente uma narração. Você percebe que ele faz teologia ao narrar. Veja quantas vezes Lucas emprega, e somente ele, o termo cheio do Espírito Santo. Várias vezes você vai ver, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E Pedro, perante o Sinédrio, estava cheio do Espírito Santo, e a igreja estava sendo perseguida, mas tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam com ousadia a palavra de Deus. Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e tantos outros. Paulo foi cheio do Espírito Santo, e os discípulos da igreja de Antioquia da Pisídia estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Veja, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Isso não é por acaso. E quando Lucas fala de Barnabé, olha que interessante. Barnabé, cujo nome em aramaico significava filho da profecia, olha como Lucas, fazendo teologia, ele diz que na verdade Barnabé era o filho da consolação. Isso é o que está na língua portuguesa. Mas se você ler no grego, você vai encontrar o termo huios paraklésios, huios paraklésios, filho da paráclesis. Agora veja, paráclesis é um termo polissêmico, assim como o verbo. A forma verbal também é polissêmica, como eu acabei de falar aqui, o verbo paracaléu. Então veja, paraklesis pode significar consolação, pode significar exortação, pode significar o trabalho de um consulente. Veja, em uma única expressão, Lucas quis dizer, Barnabé é um homem com muitas qualidades. Barnabé, ele é conselheiro, Barnabé, ele é ajudador, Barnabé é ensinador, Barnabé é amigo. E quando você olha para a vida de Barnabé, e aqui o irmão bondosamente, tudo isso que eu estou falando tem lá no livro, se você quiser, com maiores pormenores. Barnabé é o pregador de fé e obras. Quanta riqueza, irmãos, num único termo. E você vai ver que isso tem tudo a ver com o Espírito Santo, porque as palavras têm a mesma origem, a mesma raiz, a forma verbal e também o nome do Espírito Santo, tudo tem a ver com a ação aqui ligada ao verbo paracaléu. Paracaléu é um verbo polissêmico, e na pregação, no ensino, Paulo diz, redarguas, repreendas, exortes, exortar, não é tão somente animar. Aliás, tem gente que pensa que exortar é até outra coisa. O irmão gosta de exortar, como se fosse sempre uma palavra dura. Não, meu irmão, exortar aqui tem tudo isso que eu te falei. É consolar, é aconselhar, é ajudar, é orientar, é defender. Porque também descreve a função de um advogado. Tanto que lá em 1 João, quando a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai. E quem é esse advogado? O termo advogado ali significa o quê? É o mesmo termo no grego, paráclitos. Porque Jesus também é conselheiro. Jesus também é consolador. Por isso que o Espírito Santo é chamado de outro consolador. Por quê? Porque enquanto Jesus estava andando na terra, ele era o consolador entre os seus discípulos, entre a igreja nascente. Mas ele disse, quando eu for, o Consolador virá, o outro Consolador, o outro Paráclito. E o termo outro ali no grego é interessante,
é allos, não é héteros, não é? Ou seja, é outro, mas não é outro diferente, não é outro opositor, não, é outro que está no mesmo nível, na mesma qualidade, porque é a trindade. A trindade não são três deuses, não é triteísmo, é tripessoalidade. São três pessoas que formam um único Deus. Jesus é consolador, mas o Pai também é consolador, porque Ele é o Deus de toda consolação. E por isso que o Espírito Santo, Ele foi chamado de outro Paráclito. Mas veja, irmãos, mais uma vez, eu estou abrindo parênteses, eu estou abrindo colchetes, mas está dentro do assunto. Mas veja, eu estava falando aqui de três imperativos: redarguir, repreender, exortar, e agora eu concluo. Já passei muito tempo, né? Tem mais uns 5 minutos aí para concluir? Os irmãos suportam, irmãos? Mais uns 5 minutinhos, eu acredito, não vou passar disso. Mas só para concluir então, veja, aí Paulo diz para Timóteo, ele usa esses três imperativos, não é? Que redarguas, repreendas, exortes. Agora veja, detalhes que às vezes passam imperceptíveis. Paulo falou para Timóteo, vamos citar desde o início. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Quando? Na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. O compromisso é esse. O compromisso, Timóteo, é pregar a palavra, somente a palavra. Não é a sua palavra, não é palavra de autoajuda, porque tem muita gente que gosta de palavra de autoajuda. A autoajuda tem o seu valor, não é? Mas, quando se fala de pregação da palavra, não é autoajuda, é ajuda do alto. É muito mais importante do que autoajuda. Porque às vezes a gente vê por aí, irmãos. Eu estava num lugar, desculpa, eu vou lembrando das coisas, e chegou um pregador de renome, não me pergunte o nome dele. Eu achei engraçado, mano, que ele não leu Bíblia, nem se preocupou em ler a Bíblia, foi falando, o camarada tinha presença de palco realmente. E dali a pouco ele disse: meu irmão, diga para o seu irmão, você é vencedor. E você é vencedor não é porque você é vencedor a partir de agora, não. Você já nasceu vencedor. Aliás, antes de você nascer, você já era vencedor. Sabe por quê? Porque antes de você nascer, o espermatozoide, ele veio nadando, sem barco de apoio, e ele atravessou uma distância mais ou menos, como se fosse da Europa até o Brasil. Ele veio nadando sem barco de apoio, e tem uma coisa, ele atingiu um diminuto alvo. E quando ele atingiu aquele diminuto alvo, Deus olhou para o espermatozoide e disse: parabéns, você é vencedor. E aí o povo, irmãos, começou a vibrar e tal. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso aí é o livro do Augusto Cury, né? Tenho nada contra, viu? Admiro, gosto também de muita coisa que ele diz, mas você sabe que muita coisa que ele escreve é na base de autoajuda. E o pessoal está lendo isso e pregando nas igrejas, irmãos. Irmãos, que Deus nos ajude. Nós somos vencedores. Aliás, não somos vencedores, somos mais do que vencedores. Só que tem uma coisa, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A rigor, eu nasci perdedor, porque eu nasci em pecado. Eu não nasci vencedor, coisa nenhuma. Porque eu já nasci em pecado, em iniquidade fui formado, disse o salmista, e em pecado me concebeu minha mãe. Só que no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no dia que Cristo nasceu em mim, Cristo em vós, diz a Bíblia, esperança da glória. Aí sim, glória a Deus, eu passei a ser mais do que vencedor por aquele que me amou. Eu continuo sendo um vaso de barro, mas Paulo disse, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso pode ser de barro, mas há um conteúdo maravilhoso, há um tesouro, que é a nossa preciosa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas veja, Paulo falou para Timóteo, com toda longanimidade e doutrina. Em outras palavras, Timóteo, quando você for pregar, Timóteo, põe longanimidade, põe paciência na sua pregação. Irmãos, ninguém precisa ter mais paciência do que um pregador. E eu falo isso porque a gente vai amadurecendo. Eu estou aí indo para... já passei um pouco da metade de um século, não é?
Estou indo para 54 anos, agora em março. Não parece, não é? Pode ver o meu cabelo, não tem nenhum cabelo branco. Eu não pinto o cabelo, não, irmãos. Isso aqui é herança da mamãe. Minha mãe tem mais de 80 anos e não tem um fio de cabelo branco. Estava mostrando aqui pro pastor Gircilei, não é isso? Então veja, então eu estou indo para 54 anos e eu estava... Como que é? Eu estou indo para 54 anos e eu ia falar alguma coisa que me fugiu agora, né? O que eu estava falando mesmo, irmãos? Como que é? Paciência. É que eu estou ansioso por causa da conclusão aqui. Quero terminar logo, que as horas já me mandam parar. Mas a paciência, quando eu era mais novo, é isso que eu ia dizer, eu não tinha tanta paciência. Mas ninguém tem que ter mais paciência do que um pregador. Às vezes o pregador, hoje em dia, irmãos, o pregador está pregando, o pessoal está na rede social, o pessoal está conversando, às vezes no púlpito. Você assim tem o obreiro atrás, você olha para o obreiro está mexendo na rede social, às vezes você vê. Às vezes o obreiro está falando ao telefone. Claro que às vezes pode ser uma coisa importante, mas às vezes convém dar uma saída, né, para não ficar assim uma coisa desagradável. E às vezes também outras coisas que acontecem. E meus irmãos, o pregador tem que ter paciência. Não há tempo aqui de eu dar alguns exemplos que eu costumo dar, mas fica aí a lição. E Paulo também falou para Timóteo, Timóteo, põe também na sua pregação doutrina, com toda longanimidade, ou com toda paciência e doutrina. Tem que pôr doutrina na pregação. Em outras palavras, Timóteo, você tem que ensinar enquanto prega. Você tem que aproveitar a oportunidade, Timóteo. Você está pregando, tudo bem, a pregação ela tem uma dinâmica diferente, ela é mais incisiva, é uma proclamação. Não há tanto tempo para você pormenorizar determinados assuntos. Você tem que ser mais objetivo, você tem que ser mais incisivo, mais eloquente até. Não é? É uma característica da pregação. A pregação, claro, você vai citar um versículo bíblico, os irmãos vão citar, às vezes no domingo à noite, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele... Não, meu irmão, você está pregando, as pessoas estão, claro que é o Espírito Santo que convence, mas seja mais incisivo, seja mais contundente nas suas palavras, use de uma expressividade maior, porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha! Mas, meus irmãos, a despeito de tudo isso, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, põe doutrina na sua pregação, aproveite a oportunidade para ensinar. E pôr doutrina aqui, irmãos, é pôr a Bíblia. Você sabe que o termo doutrina no Novo Testamento, no singular, nada mais é do que a própria Bíblia. Devidamente compendiada, sistematizada, explicada. Isso é doutrina. No singular, quando a Bíblia fala da sã doutrina, ou doutrina, como Paulo menciona aqui no singular, didasco é o termo, ou doutrina, didascalia, né? E o verbo didasco, que é doutrinar, não é? Então, quando Paulo fala de doutrina, em outras palavras, ele está dizendo, Timóteo, coloca a Bíblia, o ensinamento bíblico na sua pregação. Você já viu, irmão? Você já viu, irmã? E eu finalizo com essa reflexão. Estão pondo de tudo na pregação, menos doutrina. Estão pondo de tudo na pregação. A pregação tem que ter humor. Eu não sou contra, eu tenho bom humor. Vai transformar a pregação em stand-up? Stand-up comedy? Imagina eu aqui agora. Irmãos, eu sou bom nisso, em modéstia à parte. Se for para contar causos um após o outro, eu seria capaz de fazer isso. Eu vou lembrando, até quando eu estou pregando, eu vou lembrando, não é? Mas eu me policio, porque eu não posso transformar a pregação num stand-up.
Achar que agora a pregação é animar o povo. Eu fico emendando uma piada na outra, um gracejo no outro e tal, e o povo rindo. Aí acaba uma reunião como essa, e aí o que foi tratado? Ah, não sei, eu sei que eu ri muito. Aquele irmão é muito engraçado, meu Deus, como eu ri com ele. Mas qual foi o assunto? O que foi tratado? O que você aprendeu? Ah, não sei, eu sei que eu ri muito. Foi demais. Eu gostei demais. Foi um momento muito agradável. Não, meu irmão, isso não é pregação. Pregação não é uma palestra para animar a plateia. Não é uma palestra de autoajuda. Não é uma palestra humorística, não. Pode ter humor na sua pregação, mas com moderação, é claro. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, põe doutrina, tem que pôr doutrina. Estão pondo de tudo, irmãos, tudo que você possa imaginar. E não é só quanto ao conteúdo, quanto à forma também, eu falei. Parece que a pregação em si, ela não tem mais efeito. Tem que ter uma roupagem, tem que ter um fundo musical. E o fundo musical já não basta, porque não tem limites, a coisa vai avançando. Agora tem que ter uma verdadeira orquestra junto com o pregador. Quando ele fala de uma coisa, uma ênfase, aí a orquestra, o violino e tanta coisa, a guitarra e o órgão e tal. E a pregação? Quando você torce, não sai uma gota quase de palavra. É mais aquela encenação, é mexer com as emoções, e as pessoas ficam felizes. Isso tudo tem a ver com o pragmatismo que eu falei, tem a ver com o hedonismo, tem a ver com o utilitarismo. Mas o convite que Paulo fez, o convite solene que Paulo fez para Timóteo, qual foi? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra. Amém, meus irmãos?